Olá, meus irmãos, minhas irmãs, tudo bom? A paz de Jesus, o amor de Maria, a intercessão de São Padre Pio estejam conosco. Nesse momento tão especial da graça de Deus, né? Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Hoje o tema não vai ser muito agradável. Talvez você não queira ouvir esse tema, né? Mas eu preciso esclarecer isso porque muita gente tem me pedido para falar sobre isso. Muita gente está assustada, muita gente tem medo. São Padre Pio, não sei se você sabe, ele tinha revelações para o futuro. Deus falava com ele, mostrando coisas que iam acontecer no futuro. E as famosas, desde há 30 anos atrás, eu já estudo sobre isso, sobre esse tema, que é a segunda vinda de Jesus, né, à Terra. E o Padre Pio, ele tem uma revelação direta de Jesus, falando dos 3 dias de trevas, famosos 3 dias de trevas, né? E outros sinais que virão e acontecerão, né, aqui na Terra. Eu vou explicar e vou falar também no final minha opinião, sentimento que nós temos do Vinde Verde. E o que Deus tem revelado a nós também ao longo desses 30 anos, né? Que não é fácil essa caminhada. Que Nossa Senhora interceda agora por nós. Que o Espírito Santo venha abrindo nossos ouvidos espirituais, nosso coração. O que eu vou falar são muitas revelações místicas, inclusive. E você tem que entender isso porque é tua família, é a salvação da tua casa que Deus quer, né? Não a destruição. Então, existe uma comissão, né? Que escreve lá em São Giovanni Rotondo, eles cuidam das questões, né, do Padre Pio. E no Vaticano tem uma tradição de uma carta pessoal que ele escreveu, pelo Padre Pio escreveu, né, dirigida à comissão de Harold Bach, nomeada pelo Vaticano, que atesta a verdade e a realidade dessas revelações sobre os 3 dias de trevas que virão. Então o próprio Vaticano atestou isso, então não vou falar nenhuma coisa que é fora, né, falando assim a doutrina da igreja. Em 28 de janeiro eu vou começar a ler para vocês entenderem um pouquinho. Não repare na minha voz que eu estou com a voz ruim, tá? 28 de janeiro de 1950. O que está escrito aqui, ó? Mantenham suas janelas bem cobertas. Não olhe para fora. Acenda uma vela benta. Uma vela tem que estar benta. O que bastará por muitos dias. Reze o rosário. Leia livros espirituais. Faça atos de comunhão espiritual, que é o que estamos fazendo agora na pandemia. Atos de comunhão espiritual, não podendo ir para a igreja, a gente pode comungar espiritualmente, né? Faça atos de amor, que são tão agradáveis a Deus, né? Ore com os braços estendidos, eu tenho ensinado isso em algumas novenas, ou proste-se no chão, como eu faço em sinal de cruz, né? Você se deita com os braços abertos, cabeça para baixo, é um sinal de renúncia, né? De sacrifício, para que muitas almas possam ser salvas. Não saia de casa, guarde alimentos, né? Antes o suficiente. Os poderes da natureza serão movidos e uma chuva de fogo fará tremer as pessoas de medo. Tenha coragem, eu estou no meio de vós. Essa é uma das mensagens. Aí, Nosso Senhor Jesus Cristo apareceu dia 7 de fevereiro de 1950 também, falando assim: cuide também dos animais durante estes dias. Lembre-se que são 3 dias que terão trevas, mas esse castigo durará mais um tempo, entendeu? Não serão só 3 dias, né? Eu sou o Criador e preservador de todos os animais, bem como do homem. Devo dar-lhe alguns sinais de antemão. Aqui eu vou explicar daqui a pouco o que significa esses sinais de antemão, tá? Que estão ligados a outras revelações, às aparições de Nossa Senhora.
Mas vamos continuar aqui. Altura em que você deverá colocar mais comida para eles. Está falando dos animais aqui, né? Vou preservar a propriedade dos eleitos, como foi com Moisés, que eles marcaram as casas. Se lembram que eles marcavam as casas? Eu tenho falado para vocês jogarem água benta na casa de vocês uma vez por mês. Eu diria hoje, uma vez por semana seria o ideal, né? Mas marca a tua casa, um sinal da cruz na porta com água benta. É fundamental isso daí, você jogar o sacramental, né? Ali é o lugar onde Deus habita. Olha que lindo, Deus falando que Deus vai proteger, preservar. Porque aqui ele vai falar de terremotos, o ar lá fora estará venenoso. Vou continuar lendo. Não deixe ninguém atravessar o quintal, mesmo para alimentar os animais. Aquele que sair, perecerá. Cubra suas janelas cuidadosamente. Meus eleitos não verão a minha ira. Deus não quer que a gente olhe a ira dele, né? Tenha confiança em mim. Eu serei sua proteção. Vou explicar também isso. Tenha confiança em mim, eu serei sua proteção. Vocês vão entender o que isso significa, que Deus está nos preparando na oração, né? Sua confiança me obriga a ajudar. A hora da minha vinda está próxima. Isso em 1950 falando, tá? Eu vou mostrar misericórdia. Um castigo terrível será testemunho desses tempos, né? Meus anjos, que devem ser os carrascos deste trabalho, estão prontos com suas espadas pontuadas, né, ou afiadas, né? Eles terão especial cuidado em aniquilar todos aqueles que zombam de mim e não acreditam nas minhas palavras. Furacões de fogo se derramarão nas nuvens e se espalharão por toda a terra. Tempestades, mau tempo, raios e terremotos irão cobrir a terra por 2 dias. Uma chuva ininterrupta de fogo ocorrerá. Uma chuva de fogo ininterrupta, sem parar, sem cessar, ocorrerá durante esses 2 dias. Começará durante uma noite muito fria. Tudo isso para provar que Deus é o mestre da criação. Aqueles que esperam em mim e acreditam em minhas palavras não têm nada a temer. Olha, vou repetir isso para vocês. Quem acredita em Deus, está falando aqui nas minhas palavras, não tem nada a temer, porque eu não os abandonarei. Nem as que divulgam a minha mensagem, a minha palavra, né? Aqueles que evangelizam, né? Nenhum mal, ele está sendo muito claro aqui, nenhum mal virá para aqueles que estão no estado de graça, confessados, ou seja, que se confessam, né, regularmente, e que procuram a proteção da minha mãe. Olha a Nossa Senhora aqui. É como o sonho de Dom Bosco. Aqui é uma das grandes revelações que fala muito desses tempos também, foi Dom Bosco. Dom Bosco viu tudo isso acontecer. São João viu, Dom Bosco viu. Tiveram muitos santos místicos que viram, né, que Deus se revelou ao longo da humanidade, né? Então fala aqui, procurem a proteção da minha mãe. Para que você esteja preparado para essas visitas, eu lhes darei os seguintes sinais e instruções. A noite ficará muito fria, o vento rugirá. Depois de um tempo, os raios serão ouvidos. Bloqueie todas as portas e janelas. Não fale com ninguém fora de casa. Por quê? Vou começar a falar para vocês os parênteses. Aqui tem uma revelação de outra aparição, não do Padre Pio, mas que fala assim: nesses tempos nós ouviremos vozes fora, como se fossem nossos parentes gritando, batendo na porta, sou eu. A gente não poderá abrir a porta para ninguém. Aqui fala, não abram as portas, porque os demônios fingirão ser teus parentes, amigos, e cada um estará na sua casa, na realidade, né? Então, tem muitas coisas que ainda vou explicar para vocês, que é muito longo, né, para falar sobre tantas coisas. Mas aqui fala assim, olha que importante, não fale com ninguém fora de casa. Ajoelhe-se diante de um crucifixo. Toda casa deveria ter um crucifixo. É muito importante isso. Vela benta, crucifixo, água benta, sal bento, sacramentais, né? Temos que ter Bíblia.
Aí fala assim: ajoelhe-se diante de um crucifixo, lamente os seus pecados. Olha o que nós estamos vivendo hoje. Hoje estamos tendo confissões online, tipo assim, não online, né? Mas outro dia os padres fizeram pela televisão, pela transmissão, uma confissão geral. Quem se arrependesse receberia o perdão dos pecados, dado permissão pelo Papa, pelo Vaticano. O que ligares na terra será ligado no céu, o que desligares na terra será desligado no céu. Essa autoridade espiritual, é tão importante isso. Vocês têm que entender, tudo isso é místico, tudo isso está interligado, nada é solto. As coisas de Deus não são assim ao acaso. Deus está falando, é Jesus falando as coisas sérias e claras para nós. Ou seja, se houver arrependimento, outro dia o cardeal Robert Sará muito sabiamente falou isso. Ele falou lá em Roma assim: não adianta vocês acharem que basta se confessar que vocês estão limpos de pecado. Não, porque uma das coisas fundamentais da confissão é o arrependimento. Se você não se arrepende do mal, mesmo que o padre te dê a absolvição, não existe o perdão dos pecados. Porque a condição sine qua non é você estar arrependido ou arrependido. Vamos conversar depois sobre isso. Vamos lá, é que tem muita coisa para falar. Então fala assim: não olhe. Ajoelhe-se diante do crucifixo, lamente os seus pecados, ou seja, confesse seus pecados e implore a proteção da minha mãe, Nossa Senhora. Olha só, implorar a proteção de nossa mãezinha. Não olhe durante o terremoto, porque a ira de Deus é santa. Jesus não quer que vejamos a ira de Deus, porque a ira de Deus deve ser contemplada com medo e tremor. Aqueles que ignoraram esse conselho serão mortos instantaneamente. O vento carregará gases venenosos que serão difundidos em toda a terra. Aqueles que sofrem e morrem inocentes, que sofrerem e morrerem inocentemente nesse tempo, serão mártires e estarão comigo no meu reino. Satanás triunfará, mas depois de 3 noites o terremoto e o fogo cessarão. No dia seguinte, dos 3 dias de trevas, o sol brilhará de novo. Os anjos descerão do céu e espalharão o espírito da paz sobre a terra, ou seja, destruirão o mal. Na terra terá um sentimento de gratidão inconcebível. Aqueles que sobreviverem a essa terrível provação, o castigo iminente que diz aqui, com o qual Deus visitou a terra desde a criação. Também escolhi almas em todos os países, principalmente na Bélgica, Suíça e Espanha, que receberam estas revelações também, para que também outras pessoas e outros países possam estar preparados. Reze muito durante este ano de 1950, reze o rosário, mas reze bem. Olha que ele fala, reze bem, para que suas orações possam chegar ao céu. Jesus falando, gente, para a gente rezar bem. Olha como eu não sou maluco. Eu sempre falo isso para vocês. Não reza de qualquer maneira. Reza com o teu coração, para que a tua oração possa chegar ao céu. Jesus falou isso para o Padre Pio. Em breve uma catástrofe, em 1950, falando, né, da Segunda Guerra Mundial, acontecerá, virá sobre o mundo inteiro, né? Como nunca antes foi testemunhado, um castigo terrível, nunca antes experimentado, que logo aparecerá sobre eles, ao contrário de todas as expectativas, né? Quão indiferentes eles estão se preparando para esses acontecimentos inéditos, através dos quais eles terão que passar tão brevemente, porque para Deus, gente, 100 anos é pouco, para Deus não é nada, né? O peso do equilíbrio divino alcançou a terra. A ira do meu Pai será derramada sobre todo o mundo. Estou novamente alertando o mundo através de você, como muitas vezes já fiz até agora. Os pecados dos homens se multiplicaram além da medida. Irreverência na igreja, orgulho pecaminoso, cometido em atividades religiosas simuladas, falta do verdadeiro amor fraternal, indecência,
no vestir, especialmente nas estações de verão. O mundo está cheio de iniquidade. Esta catástrofe virá sobre a terra como um relâmpago, e no momento em que a luz do meio-dia do sol será substituída pela escuridão negra, ninguém deve sair de casa ou olhar pela janela a partir desse momento. Eu mesmo irei em meio ao trovão e ao relâmpago. Os ímpios verão o meu divino coração. Haverá uma grande confusão por causa das trevas absolutas em toda a terra. Na terra, durante o dia, se fará, mais ou menos ao meio-dia falando, haverá uma treva que não cessará. O mundo ficará 3 dias em trevas. Não terá mais luz do dia. Nós ficaremos 3 dias em trevas. E aqui fala assim: essas trevas envolverão a terra, e muitos morrerão de medo e desespero. Aqueles que lutaram pela minha causa receberão a graça do meu divino coração. E o grito, quem como Deus, servirá como meio de proteção para muitos, que é o grito de São Miguel, né? Micael significa quem como Deus, né? No entanto, muitos devem queimar nos campos abertos como capim úmido. Os ímpios serão aniquilados, para que depois os justos possam voltar a ficar. No dia, assim que a escuridão completa se estabelecer, ninguém deve sair de casa ou olhar para fora da janela. A escuridão durará 1 dia e 1 noite, seguida por outro dia e 1 noite, e um outro dia, mas na noite seguinte as estrelas resplandecerão novamente. E na manhã seguinte o sol ressuscitará, e será primavera. Nos dias de trevas, os meus eleitos não devem dormir. Assim como os discípulos no jardim das oliveiras, eles devem orar incessantemente e não ficarão decepcionados comigo. Eu reunirei os meus eleitos. O inferno acreditará estar em posse de toda a terra, mas eu a resgatarei. Você talvez pense que eu permitiria que meu Pai tenha tais castigos terríveis sobre o mundo, se o mundo passasse da iniquidade para a justiça? Mas por causa do meu grande amor, essas aflições serão permitidas para vir sobre o homem. Embora muitos me amaldiçoem, milhares de almas serão salvas por meio deles. Nenhuma compreensão humana pode entender a profundidade do meu amor. Ore, desejo suas orações. Minha querida Mãe Maria, São José, Santa Isabel, São Conrado, São Miguel, São Pedro, Santa Teresinha, seus santos anjos serão seus intercessores. Implore sua ajuda. A intercessão dos santos, está falando para a gente clamar pela intercessão desses santos. Seja valente soldado. Ao retornar da luz, que todos deem graças à Santíssima Trindade pela sua proteção. A devastação deve ser muito grande, mas eu, teu Deus, terei purificado a terra. Estou com você. Tenha confiança. Aqui se encerra a mensagem para o Padre Pio, né? Dos 3 dias de trevas. Eu fiquei de falar umas coisas para vocês. Deixa eu explicar algumas coisas para vocês. Em concordância com essa mensagem do Padre Pio, em 1950, em 1981, Nossa Senhora vem... Antes disso, apareceu Nossa Senhora em Garabandal, né? Temos várias aparições, Fátima, Lourdes, que Nossa Senhora vem preparando o terreno, dizendo: convertam-se, rezem. Mas rezem com o coração, não rezem só com as palavras, com a boca. Rezem com o coração. Não se deixe enganar pelo inimigo, ela fala. Aí em 1981, Nossa Senhora fala em Medjugorje. Ela diz assim, começa as aparições em Medjugorje, e as videntes, inclusive a Mirjana recentemente falou que ela já sabe. Nossa Senhora entregou 10 segredos, dos quais os 10 segredos têm datas, inclusive, para acontecer. Eu não sei. A Mirjana falou que a Miriana, né, falou que já tem. Inclusive, ela sabe as datas, os tempos que isso acontecerá.
Agora, eles não abriram para a humanidade, estão proibidos de abrir os videntes, os 10 segredos. Tem segredos ali que Nossa Senhora falou para eles que foram suprimidos de tamanha dor, tamanha assim, sofrimento, tamanho de tão terríveis que eram, né? Inclusive, os videntes passaram mal quando eles foram recebendo os segredos, né? Então, só que Nossa Senhora tem falado que aparecerá na terra, por misericórdia de Deus, porque muita gente tem se convertido, porque muita gente se voltou para Deus, está se voltando para Deus. E quanto mais pessoas se convertem, mudam de vida, a humanidade, é como se Nossa Senhora vai segurando o peso da mão de Deus sobre a humanidade. Porque apesar de ter muito pecado no mundo hoje, as pessoas se afastaram de Deus, ao mesmo tempo existe uma grande volta para Deus também. Uma grande busca pelo bem, pelo amor, pela caridade, né? Então, existe uma balança entre o amor, a misericórdia de Deus, né? E a outra dos pecados. E Nossa Senhora consegue ter argumentos, força para segurar a mão de Deus por causa da conversão das pessoas. Mas entram outros detalhes, né? Várias revelações em Medjugorje também, segundo as videntes, tá? Pelas videntes, está próximo, né? Está próximo. Próximo pode ser 20 anos, 30 anos. Está próximo. Mas esse próximo, eu já ouvi muita gente ao longo desses 30 anos falar. Já teve sacerdotes que deram data, que falaram que tínhamos que comprar sítios, plantar e ter uma autossubsistência. Tem de tudo, gente. É impossível todo mundo sair para o campo, ter sua subsistência, morar. Que nós temos hoje em dia pessoas que não têm condições. Deus não seria injusto, Deus é justo. Então, aqui está muito claro, você será protegido na tua casa. E graças a Deus, Nossa Senhora falou em Medjugorje que ela vai avisar. Nós teremos tempo de sermos avisados. Teremos pouco tempo, mas seremos avisados. E outra coisa que eu quero falar para vocês. Deus está preparando uma igreja mística, uma igreja profunda, uma igreja santa, uma igreja que aprenda a ouvir a Deus. Eu tenho insistido muito tentando passar isso nas novenas para vocês, para nós. Por quê? Porque Deus está preparando, Deus não vai preparar a gente só como um aviso, vou ficar no meu sofá tranquilão que quando acontecer isso já estou convertido mesmo, não. Deus está nos dando um tempo de nos prepararmos. Porque Nossa Senhora fala uma coisa em Medjugorje. Aparecerá na terra um sinal visível para os crentes e para aqueles que não são crentes, né? Todo mundo acreditará que é um sinal de Deus. Mas Nossa Senhora fala assim, não terá mais tempo de se converterem, porque a conversão é uma luta diária e depende às vezes anos de conversão para você ter intimidade com Deus. Aí entra o que eu quero falar para vocês. Existem 3 teologias, digamos assim, né? A teologia dogmática, dos dogmas, né? Naquilo que nós cremos. Temos a teologia moral, né? Que é como nós como agir, né? Nesse mundo. E temos a teologia ascética e mística, né? Na teologia está junto, ascética e mística, né? E essa teologia, para mim, ascética e mística, para mim é fundamental hoje. Eu tenho descoberto ao longo desses anos, que nós temos 2 maneiras Tem 2 métodos que os monges do deserto, os grandes santos místicos, nos propõem. Um usando os dons, os carismas, e outro usando exatamente o que eles chamam das técnicas, vou chamar assim de técnicas de meditação e contemplação, né? Ou seja, é que nós temos, na própria contemplação, nós temos a contemplação infusa, que é um dom de Deus, que é raro, e a contemplação do treino, da ascese, porque a ascese significa o exercício e a perseverança, a luta, né? Para você rezar, para você se ajoelhar, para você fazer jejum, penitência, para você ter uma vida de oração, né? E para você buscar esses silêncios, essa contemplação mística, né? Então,
você perguntar, Arthur, bom, então o que eu devo fazer? Eu estou perdido, o que eu faço? Estou desesperado, e agora? Simples. Primeiro, Deus não fala que vai nos abandonar. Deus fala que a gente vai viver pela fé aqui. Como outro dia eu falei para vocês. O justo viverá pela fé. Por que demora o treino que Deus está nos dando? Porque ninguém começa a ter fé, essa fé sobrenatural, do dia para a noite. A gente vai ser treinado desde agora, fazendo grupos de terço, fazendo grupos de oração, exercendo o ministério. Você perguntasse, qual é a metodologia que eu devo usar para eu ter intimidade com Deus? Dos carismas, dos dons, ou essa das técnicas da meditação, do estudo? Eu vou dizer para vocês, as duas. Você não pode eliminar nenhuma das duas. As duas são fundamentais. Ninguém pode negar o Espírito Santo e ninguém pode negar o estudo, a preparação, o exercício, a técnica, que tudo isso te ajuda, nos ajuda a nos elevarmos, a criarmos intimidade com Deus. Outra coisa, na contemplação, ela pode ser infusa, promovida provocada pelo Espírito Santo, como diz Santa Teresa d'Ávila nas Moradas, ou ela pode ser também adquirida exercitando, é a sese mesmo, sentando na tua cama, numa cadeira e silenciando, aqueles silêncios que eu falo nas novenas para você, os silêncios da alma. Quem não se exercitar agora nos silêncios, não vai conseguir ouvir a Deus, não vai conseguir ter intimidade com Deus. Deus está nos chamando a uma intimidade verdadeira. O cardeal Robert Sará, vou voltar a citar ele. Ele fala tem um livro dele que é muito bom, todos deveriam ler, que chama A Força do Silêncio, contra a ditadura do barulho. É claro que ali no livro ele não escreve isso tudo, mas eu vou falar aqui que eu acho que é o barulho. Ao longo desses anos eu tenho percebido que nós estamos doentes. Vivemos num mundo vazio, um mundo que está perdido e cheio de barulhos. Começar pelo celular, ninguém larga o celular. As pessoas ficam prisioneiras dos celulares. É 24 horas. Então o inimigo já descobriu uma maneira de nos distrair e de impedir que nós entremos no silêncio. As pessoas estão desesperadas para ouvirem novenas, trezenas, quarentena. Exemplo agora, a luta é a quaresma de São Miguel. Chega a quaresma, todo mundo desesperado. Aí tem gente que faz a quaresma, faz novena, trezena, faz não sei o que, reza terço. E se eu falasse para você, se eu dissesse para você hoje, para tudo isso e silencia mais. E nesse silêncio você fizer, e que tal, em vez de você rezar hoje, eu não sou contra nenhuma oração, acho que nós todos temos que orar e muito, mas você já se questionou, será que você poderia gastar um dia só pensando naquela pessoa que te magoou profundamente, que te traiu, te enganou, e gastar aquele dia só de orar por aquela pessoa? Isso é um ato de amor concreto. Esse é um passo concreto de amor. Essa talvez seja a maior oração que você faça num dia. Não rezar pelas tuas coisas, mas rezar por essa pessoa. Se a gente pudesse colocar atos concretos, diários, tanto de silêncios para ouvir a Deus, como atos de amor, de perdão, nós teríamos intimidade com Deus. Mas estamos tão ocupados com tantas coisas, e nos esquecemos do essencial. Como Exupéry falava, o essencial se esconde aos nossos olhos, está oculto aos olhos dos homens. Só os olhos espirituais conseguem enxergar isso. Não tenham medo dos 3 dias de trevas, não tenham medo da vinda de Jesus. Ninguém sabe quando Jesus vai vir. Ninguém tem ideia se daqui a 10 anos, 20 anos, 100 anos, 200, 500 anos. Eu não sei. A única coisa que eu sei é que eu preciso viver hoje. Do hoje. Me preocupar com o hoje. Essa é a minha opinião. Vocês queriam saber a minha opinião? Eu me preocupo com o dia de hoje. Eu quero ser santo hoje. Eu quero ouvir a Deus hoje. Eu quero amar. Outra coisa, eu quero me amar e amar os outros. Eu preciso me perdoar também. Se eu gastasse um dia inteiro me perdoando, vivendo aquela cena de dor, aqueles erros, fracassos, nós temos tanto para nos perdoar. Olha, já seria uma belíssima oração e poderosa oração.
Que Deus descubra isso. É que o tempo vai acabar agora. Pena que está acabando. Tem mais um minutinho. E eu tenho que falar para vocês isso. Confia no Senhor. Agora estamos sendo testados, preparados. Os nossos problemas de agora, eu tenho falado sempre a vocês, são um treinamento, é adubo. Deus está nos treinando porque é através das dificuldades que nós conseguimos ouvir a Deus, que nós nos esforçamos para ouvi-lo, que nós saímos do conforto, porque se não fosse pela dor, nós íamos ficar no conforto, no prazer, nas nossas lutas vazias, pelos likes do mundo. É tempo de parar, gente, parar, silenciar. E nesse silêncio você vai encontrar a tua história. Lembre-se disso. E confia plenamente em Deus. Eu tenho visto como Deus não nos abandona jamais. Ele fez isso com Moisés. Foram para o deserto e passaram coisas terríveis e não faltou comida, água, proteção, nada. Esse é o Deus que eu acredito. Esse é o Deus que eu confio e que eu amo. Que o Senhor te abençoe, que o Padre Pio te abençoe também, Nossa Senhora. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.